bom nós estarmos reunidos no nome do Senhor e temos a oportunidade agora de meditar na sua santa palavra. Abra, por favor, lá no Evangelho no qual escreveu Marcos, capítulo de número 2, no verso 1. Nós leremos do verso 1 até o verso 5. Nós encontramos a palavra do bom Deus dizendo assim aos nossos corações. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Paizinho, que bom estar em tua presença e poder engrandecer o teu santo nome. Neste lugar, Senhor, somente o Senhor tem primazia. Tu és o centro do nosso culto, tu és o centro da nossa adoração. E nós te louvamos, Pai. Receba de nós o culto que temos ofertado ao Senhor. E neste momento, fale conosco por meio da tua palavra, que possamos ouvir e que essa palavra desça para os nossos corações e nos leve à prática. É assim que o Senhor deseja e assim seja sobre nossas vidas. A minha oração é em teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu já tive a oportunidade de outras vezes dizer o quanto que eu amo ouvir testemunhos, o quanto que meu coração se renova quando eu ouço testemunhos falando daquilo que Deus tem feito na vida de pessoas. E tem um que eu ouvi há um bom tempo atrás, uns muitos anos atrás, que casa muito bem com aquilo que está diante de nós nessa noite aqui. Uma família resolveu adotar espiritualmente as amigas das filhas que brincavam na rua, que desciam na casa deles de vez em quando para ali brincar, amigas que eram da escola, que estudavam junto. Essa família aproveitava todas as oportunidades e sempre convidava as meninas para vir para a casa dela. Por quê? Porque eles observaram, os pais observaram, que quando as crianças estavam ali, elas gostavam de cantar louvores, e aí pegava o violão e ficava fazendo blém, 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 não saía nada, mas tinha um blém, blém, blém. E aí eles aproveitaram aquela situação, irmãos, e começaram a fazer cultinho com as crianças, cultinho, investiram espiritualmente na vida das amigas das filhas. Então eles cantaram louvores, brincavam tocando violão, o pai tocava violão, a mãe tocava piano, depois o pai trazia uma palavra, tudo breve. O pai trazia uma palavra, a mãe pegava fantoche e usava aqueles fantoches para poder ilustrar as histórias. O tempo passou, a confiança aumentou, e agora a família então dá um passo a mais e convida essas meninas para poder cantar lá na igreja deles. Se a gente chamar vocês para vocês irem lá na nossa igreja, vocês vão? As meninas, os olhos brilharam, meninas ali por volta dos seus 10 anos, 9, 10 anos, os olhos brilharam e naquela foram lá, pediram os pais autorizaram, começaram a ensaiar, foram para a igreja, cantaram na frente da igreja com alegria, empolgadas de poder estar ali na igreja, cantando louvores que elas cantavam já dentro da casa dessa família. Passou um tempo, uma das meninas virou para os pais muito católicos, e disse assim: pai, eu não quero mais fazer a primeira comunhão na igreja católica, pai, eu não quero mais, eu não quero. E ela conta que com muito temor, a história aqui, com muito temor, ela falou isso para os pais: eu não quero mais fazer a primeira comunhão, eu quero ir agora lá na igreja dos crentes, é lá que eu quero ir agora. Ela quer cantar somente a Jesus. Algo no coração dessa menina estava diferente. Agora ela quer orar com as palavras que foram ensinadas para ela, e não uma reza, uma repetição vazia, mas realmente aplicando o seu coração na oração, como ela havia sido ensinada com muito carinho. Os pais não impediram, não gostaram, mas também não impediram a criança de ir, essa menina, de ir para a igreja dos crentes. Mas o pai colocou uma condição: você só pode ir se a sua mãe for com você. Você só vai se a sua mãe te acompanhar. Se ela não te acompanhar, você não pode ir. E a menina concordou com aquilo, a mãe resistente, mas concordou com aquilo. E a história, Brás, é que 6 meses depois, lá está, mãe e filha, batizadas, sendo integradas ao corpo de Cristo, porque o Senhor havia tocado nos seus corações para a salvação. Essa é a história de conversão da minha esposa.
Essa é a história de conversão da Natália. Foi assim que Natália veio ao Evangelho, minha esposa que Deus me deu. Foi assim, usando da instrumentalidade de amigos. Essa é a história de conversão da minha esposa e também da minha sogra, Maria da Consolação. Essa, irmãos, é a história de como Deus usa amizades como instrumento para alcançar corações. Por intermédio, irmãos, daquela família que hoje, são os nossos irmãos na fé, foram padrinhos de casamento, Jesus alcançou o coração da Natália, perdoou seus pecados e fez dela uma adoradora. Mas teve amizade envolvida, teve pessoas envolvidas. Deus nos usa em meio aos amigos quando nós nos colocamos à disposição dele. E se você pegou isso, você pegou boa parte da pregação. O nosso texto nessa noite, irmãos, ele começa com uma informação de que Jesus havia voltado para Cafarnaum. Cafarnaum era o quartel-general do nosso Senhor. Boa parte do seu ministério ele passou ali. E ele estava em casa. Alguns vão dizer que essa casa pertencia ao Senhor, o que é muito difícil de pensar, devido ao seu pronunciamento de que onde ele não tem nem onde reclinar a cabeça. Outros vão dizer que era de Pedro, o que é muito provável, visto que ele tinha uma casa naquela região. Mas o que importa para nós é que Jesus está dentro de uma casa. E aí, por favor, você precisa usar da sua imaginação agora. Jesus está dentro de uma casa. As casas naquele período, irmãos, eram casas muito simples, casas ali de que resumiam, em muitos dos casos, a um cômodo apenas. Era um cômodo que ligava tudo, na maioria das vezes. Então, quero que você imagine Jesus assentado nesse cômodo e, de repente, o povo fica sabendo que Jesus estava nessa casa. Não era a primeira vez que Jesus estava ali em Cafarnaum. Então, o pessoal já tinha visto e ouvido a respeito dos milagres que o Senhor havia feito. E nessa, os homens descem para lá, desce uma multidão para dentro daquela casa. Todo mundo quer ver Jesus, quer tocar nele, quer estar com o nosso Senhor. A casa, irmãos, ficou simplesmente lotada. Tinha gente em cima, tinha gente embaixo, quem estava dentro não conseguia sair, quem estava fora não conseguia entrar. Era uma multidão, gente para todo lado, uma multidão de pessoas. E Jesus, assentado, ensinava todo mundo a respeito da palavra do seu Pai. É aí, irmãos, que entram 5 personagens de destaque aqui no nosso texto. 4 homens carregando um paralítico numa espécie de uma maca. Por estar nesse leito, como nos é informado, é muito provável que esse homem fosse, talvez, tetraplégico, da maneira como ele é apresentado para nós. Mas eu quero que essas coisas fiquem na sua mente. 4 homens carregando um paralítico numa maca, numa casa lotada. Eu quero nessa noite, com a graça do Senhor, falar sobre a bênção da amizade. E por meio desse texto, eu gostaria de extrair rapidamente 4 lições de aprendizado para nós. 4 lições de aprendizado para nós. Primeira lição, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, que eu extraio desse texto, é que nós devemos, irmãos, levar os nossos amigos à pessoa correta. Nós precisamos levar os nossos amigos a Cristo. É exatamente isso que nós vemos aqui, esses 4 homens fazendo. Acompanhem comigo o verso de número 3. Disse assim o texto: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Quem são esses 4 homens? O que se sabe a respeito desses 4 homens? Nós não sabemos, irmãos, nada sobre isso. Não sabemos de onde eles são. Não sabemos a história desses homens. Não sabemos quantos anos tinham. Não sabemos do nome, da história deles. Mas nós sabemos o principal. Esses homens tinham fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos o principal. Eles tinham fé de que se eles levassem o seu amigo paralítico a Jesus, esse homem seria curado. Aquele homem, irmãos, paralítico, ele dependia dos outros para quase tudo em sua vida. Era um homem incapaz de ir a Cristo por si mesmo. A paralisia era sua inimiga e limitava a ação desse homem. E aí, queridos, de maneira espiritual, em certo sentido, todos os homens que estão ao nosso redor têm uma certa paralisia espiritual. Essa paralisia é chamada pecado. São homens incapazes de ir a Deus. Mas, queridos, como aqueles homens, nós também devemos apontar o caminho. Nós devemos fazer o que estiver ao nosso alcance e além, como nós veremos a seguir, para que outras pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, irmãos, conheçam a Cristo. Quão maravilhoso é quando nós apresentamos Cristo às pessoas.
Quão maravilhoso é, irmãos, ouvir a história de conversão de uma pessoa que veio a Cristo por intermédio de uma amiga, como no caso aqui da minha esposa que foi apresentado. Amados, se nós somos chamados a pregar o Evangelho às nações, ao mundo inteiro, o que dirá dos nossos amigos que estão ao nosso lado? O que dirá daqueles que Deus tem colocado diariamente, que estão em contato conosco, que sabem a respeito de nós, da nossa história, e que você sabe a respeito dessas pessoas, e talvez você não teve a coragem de ir abrir a sua boca para poder falar daquilo que você diz ser mais importante para você, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você quer ver o seu amigo salvo? Apresenta Jesus para ele. Apresenta Jesus para ele. Leve ele até o Senhor. Pegue ele pela mão, caminhe com ele, se precisar, carregue. Mas em nome de Jesus, faça algo pelas pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Pessoas ao qual você chama de amigo, e que você seja um amigo para essas pessoas. Além desse texto, irmãos, não tem como lembrar de André falando com Pedro e de Filipe falando com Natanael, quando eles disseram assim, olha, achamos o Messias. Nós achamos o Messias, a alegria de poder falar assim, encontramos aquele que é o pão da vida, encontramos aquele que é o Senhor de todas as coisas. Seu amigo sabe qual é o time que você torce. Seu amigo sabe a respeito do seu primeiro beijo, do seu primeiro namorado. Seu amigo sabe a respeito de minúcias a respeito da sua vida. Mas ele sabe que você é um servo do Senhor. Ele sabe que você intercede pela vida dele e que você, a cada encontro, não perde a oportunidade de colocar Jesus na conversa. De mostrar que não há nada mais precioso nesse mundo do que entregar a vida aos pés do Senhor. E esses 4 amigos afiam a fé no coração deles. Nós vamos levar o nosso amigo paralítico aos pés do Senhor Jesus. E da mesma maneira, querido, nós também devemos conduzir os nossos amigos diante da presença do Senhor. Amém? Primeira lição que nós extraímos, devemos levar os nossos amigos a Cristo. A segunda lição para nós, irmãos, é sobre a importância de você ter bons amigos. Bons amigos. Mais uma vez, o verso 3 e o 4 comigo agora. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. Olha que coisa específica. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Irmãos, isso não se trata de amigos quaisquer. Não. Aqui é amigo que a gente pode chamar de amigo. Isso aqui não é o amigo que te conduz ao mau caminho. Esses aqui não são amigos que te afastam de Deus, que te levam para a gandaia, que te procuram só para festas, e estão com você somente nos momentos bons. Não é o caso desses 4 amigos aqui, nós vamos chamar assim, que a gente nem sequer sabe o nome desses homens. Não. Aqui, irmãos, estão amigos valorosos. São amigos que levam a pessoa de Cristo, que levam o outro a Cristo, que estão preocupados, irmãos, tanto com a saúde física, também com a saúde espiritual desse paralítico, que depreendem, irmãos, esforço para ver o outro bem. Amados, veja o que esses homens fizeram, veja o trabalho que deu. Eles chegam no ambiente, ficou sabendo a respeito de Jesus, vamos levar o nosso amigo a Cristo, vamos, juntam os 4, certamente um de cada lado ali, levam, quando chegam, casa lotada, gente, a gente olha isso e pensa aí naquele restaurante que você já foi, chegou lá, estava lotado, você, não vou ficar aqui, vou embora. Não, eles ficaram lá e vamos dar um jeito, porque a nossa intenção é de levar esse homem a Cristo. Olha o que esse texto diz, se não tem jeito de ir por baixo, nós vamos dar um jeito, nós vamos por cima. Eles mostram, irmãos, criatividade para levar o amigo até Jesus. Criatividade para levar o amigo até Jesus. Algo, irmãos, que muitas vezes nós pouco pedimos ao Senhor. Nós não oramos pedindo, Senhor, eu não sei a estratégia de chegar nesse meu amigo A, nesse meu amigo B, e falar do teu amor, e colocar o Senhor na conversa. O Senhor me dá estratégia? O Senhor me ajuda? Senhor, o Senhor me dá da tua graça? Não, ele não vai lá na igreja, mas, Senhor, e se eu trouxer a igreja aqui para dentro da minha casa? E se eu tiver... Nós não oramos, irmãos, pedindo a Deus. E será que a gente se importa com isso? Guarda aí no seu coração. O fato é, irmãos, que eles têm criatividade.
Se você chamou seu amigo e não deu, arrume outra estratégia. Se ele não veio a Cristo ainda, peça ao Senhor e clame ao Senhor por criatividade. Irmãos, olha o que esses homens fazem. Eles escalam as paredes da casa ali, irmãos, daquele contexto, né? Aquele contexto antigo, que perigo que tinha daquela casa, aqueles muros caírem sobre quem estava lá dentro. Esses homens escalam essa casa carregando um paralítico numa maca. Descobrem o telhado, fazem um cálculo de onde Jesus está, dá uma olhada onde Jesus está e desce esse homem até diante da presença do Senhor Jesus. Amados, olha só, já era difícil entrar sozinho. Fica mais difícil ainda porque são 4. Fica mais difícil ainda porque são 4 que tem que escalar a parede e abrir telhado. E fica ainda mais difícil porque são 4 escalando parede, descobrindo telhado, carregando um paralítico. Carregando um paralítico. Irmãos, olha a vontade que eles têm. A fé que esses homens têm. Se Jesus olhar para ele, pronto. Só um toque do Senhor, um olhar do Senhor. Não vamos voltar para casa. Não vamos. Nós vamos. Como? E se a gente for por cima? E se a gente... Não, dá um jeito. Dá um jeito. E nós, irmãos, com quantas pessoas que não conhecem a Cristo, que estão ao nosso redor, e a gente tem, irmãos, passa o dia inteiro com um colega de trabalho, o dia inteiro, irmãos, com um amigo na faculdade, na escola, onde quer que seja. E a gente, e esses homens com a estratégia de apresentar Jesus, de colocar esse homem diante da presença do Senhor. Não basta só você ter amigos, precisam ser amigos de verdade, amigos que não abrem mão de você, amigos que lutam ao seu lado, que fazem, irmãos, o possível e o impossível pela sua vida. Talvez você está cheio de amigos aí, principalmente lá no Facebook, uns 5.000. Que amigos são esses? São amigos que talvez, irmãos, fazem da sua vida mais um inferno do que uma bênção. Te dão uma ideia errada, te afastam de Cristo, enchem. Amigos que vão encher, irmãos, a sua mente de porcarias, de ideologias malignas, de pornografia. Que tipo de amizade é essa que você está cultivando? Que tipo de amizade é essa que as pessoas não se sentem incomodadas de falar besteira para você? Tem um homem assim, a Escritura, ela fala a respeito de um amigo da onça, que eu gostaria de mostrar para os irmãos. Abra aí, por favor, 2 Samuel, rapidamente, 2 Samuel, capítulo 13, versículo de 1 a 5. Olha que tipo de amigo que Aminon tinha. Olha só, 2 Samuel, capítulo 13, verso 1, nós leremos do verso 1 ao 5. Um amigo da onça chamado Jonadab. Olha a amizade que o filho de Davi tinha. Olha o tipo de amizade. E olha o que levou Aminon a fazer. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1, diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. O camarada se apaixonou com a própria irmã. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. Olha a informação que a gente tem sobre ele. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Você vê que o Aminon ficou realmente mal ao ponto, irmão, estava tão seduzido pela própria irmã que o homem começou a emagrecer, ficou doente por causa disso. Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Aí vem a proposta lá do diabo. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te e dizer-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu a preparar-me a comida, comerei da sua mão. Irmãos, esse tal do Jonadab simplesmente arma uma arapuca para a tal da Tamar. Arma uma estratégia. Você quer deitar com a sua irmã? Eu tenho uma ideia. Eu vou fazer algo por você.
Esse é o tipo de amigo que você quer ter do seu lado? E aqui, a conclusão da história, irmãos, é que Aminon realmente faz como Jonadab havia dito. Ele segue a estratégia do tal do amigo e vai simplesmente, irmãos, pegar à força a sua própria irmã, deitar à força com a sua própria irmã. É isso que está diante de nós. E é isso que acontece, irmãos, quando nós não filtramos as nossas amizades. Porque a importância de ter amigos, há uma grande importância de ter amigos, mas de ter bons amigos, de ter boas amizades. E eu pergunto para você, os amigos que estão ao seu lado, são amigos que têm te feito bem espiritualmente? Não, nem todos são crentes. E que bom, porque você tem a oportunidade de fazer a diferença neles. Você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida dessas pessoas, na vida de seus familiares. Glória a Deus por isso. A minha pergunta é, eles têm te feito bem espiritual ou são amigos que estão te conduzindo à ruína? Quando a gente olha para Jonadab, a gente sabe a resposta. Veja que filho do diabo. Olha a ideia que esse camarada dá. É esse tipo de amigo que você precisa se perguntar. É esse tipo de amigo que eu quero ao meu lado, Senhor? Os 4 amigos desse texto, irmãos, levaram esse homem a Cristo. Eles estavam preocupados com a sua saúde física, com a sua saúde espiritual. E isso aqui, irmãos, só nos reforça o ensino, né? O ensino de que eu preciso ter amigos de verdade, amigos que agregam, amigos que somam na minha vida. É esse tipo de amigo que você tem sido. Agora, não que você tem, mas é esse tipo de amigo que você tem sido. Ou será que a sua amizade, a sua amizade para outra pessoa tem feito mais mal do que bem? O que você compartilha, aquele grupo do WhatsApp, aquela página que você tem sido um amigo que leva as pessoas, que conduz as pessoas a Cristo? Primeira lição, devemos levar os nossos amigos a Cristo. Segunda, a importância de se ter bons amigos. Terceiro, a importância da gente cultivar amizades. E esse texto revela isso para nós. É uma lição que salta aos nossos olhos, a importância de nós cultivarmos amizades. Nós, irmãos, não conhecemos nada sobre a vida desse paralítico. Mas aqui eu quero perguntar, e você vai ser honesto. Você acha que esse camarada era um camarada chato? Você acha que ele era um camarada amargo? Sabe aquele tipo de gente que você dá bom dia só por educação? Você acha que esse camarada, ele é assim? Porque eu tenho, irmãos, quase toda certeza que ele não era assim. Até mesmo porque esses 4 homens aqui, irmãos, esse paralítico, ele recebe dos 4 um amor, um carinho, que certamente ele oferecia aos outros. Claro que dentro das suas limitações. Há pessoas, irmãos, que querem viver uma vida solo. Eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu não quero saber de ninguém. Você sabe o que acontece com pessoas assim? Quebram a cara. Por quê? Porque o nosso Senhor, irmãos, não nos fez para sermos sozinhos. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de família, nós precisamos de amigos. E eu estou aqui, irmãos, dizendo isso, porque talvez você precise aprender a ser mais sociável. Eu estou falando sobre nós aprendermos, irmãos, a cultivar amizades, e você talvez precise ser mais sociável. Porque essa sua cara de maracujá afasta pessoas. E ao invés de você dar bom exemplo por ser cristão, você já está pecando. Cara, irmãos, nosso Deus, eu tinha um colega de trabalho, irmãos, num determinado momento aí da minha caminhada, meu Senhor, ele era o camarada que mais colocava medo em todo mundo. Quando eu cheguei no setor, irmãos, quando eu trabalhei na PM, quando eu cheguei no setor, irmãos, que coisa era para poder conversar com esse homem. Lá vai 6 meses depois eu descubro que o camarada era crente. Só eu tinha chegado, era recente, office boy, e ali eu fui ficar sabendo que o camarada era o cristão. Meu Deus, irmãos, as coisas que o pessoal falava no vestiário sobre ele, mau cristão, dando um mau testemunho. Claro que a gente não precisa sair por aí rindo para todo mundo, né, fazendo cara de bobo, mas, irmãos, nós precisamos ser amigáveis. E talvez sua dificuldade de socialização está fazendo mal para você. Ninguém, irmãos, vive bem sozinho. Deus nos fez para nós vivermos em comunidade, para a gente poder desfrutar de comunhão. Olha você aqui, irmãos. Tem umas 700 pessoas aqui dentro, lá no lado, lá no IP, aqui agora. Esse é o corpo de Cristo. São pessoas que vão morar no céu junto com você.
Nós precisamos aprender a cultivar amizade, desfrutar da comunhão dos outros. Que comunhão eu vou ter se eu só quero ficar sozinho, se eu não me preocupo com ninguém, se eu não nutro amizades? Eclesiastes 4, no verso 9, diz que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre homem que cai e não tem quem o ajude. É o que a palavra do Senhor fala. E aí eu lanço a pergunta para você: você tem cultivado amizades? Por fim, amados, permita-me, você precisa de crer, acima de tudo, creia que o Senhor Jesus, Ele tem poder para salvar os seus amigos. Ele tem poder para salvar os seus amigos. Veja o que nos diz o verso 5, mais uma vez, de Marcos capítulo 2, no verso 5. O texto vai dizer assim para nós: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Veja bem o que esse texto diz para nós, irmãos. Esses homens tinham fé no poder de Jesus. Eles criam de todo o coração que se eles levassem o seu amigo ao Senhor, esse homem seria curado. E Jesus não os decepcionou. E aí, é interessante, porque o texto vai dizer assim para nós: vendo-lhes a fé de quem? De quem? Vendo-lhes a fé do paralítico? Não, dos amigos. Reverendo Hernandes, ele diz que a ideia aqui é de Jesus vendo a fé dos amigos para depois olhar para o paralítico. Talvez, irmãos, aquele paralítico no seu coração duvidasse. Ele foi ali porque ele não tem muito o que fazer, vamos lá, os amigos chamaram. E mesmo na dúvida do seu coração, não só ele, mas tantos outros, foram curados por Jesus. Talvez, irmãos, esse paralítico, aquele homem, estivesse ali por um apelo dos amigos. Talvez a vida tivesse sido tão dura com ele até aquele instante, irmãos, que era difícil dele acreditar que alguma coisa pudesse ser feita por ele mesmo. Mas os amigos acreditavam. Os amigos criam no poder de Jesus, os amigos tinham fé no milagre que Cristo poderia realizar na vida daquele paralítico. Eu digo isso, irmãos, porque você trará pessoas a Cristo que talvez adentrarão as portas desta igreja, irmãos, pessoas incrédulas. Entrarão aqui dentro, irmãos, incrédulas, com o coração endurecido pelo pecado, porque é isso que o pecado faz. Mas eu quero que, em nome de Jesus, você creia que ela pode ter entrado endurecido e sair daqui quebrantado diante da presença do Senhor. Crer no poder de Jesus. Crer naquilo que o nosso Senhor pode fazer. Então, em nome de Jesus, creia. Traga pessoas aos pés de Jesus. Fale do amor de Deus por elas. Você não pode convertê-las, é verdade. Conversão é obra do Espírito Santo. Mas você serve a um Deus que pode. Senhor, eu não tenho poder de quebrantar esse meu amigo que é um ateu. Eu não tenho poder de fazer, mas eu creio no Senhor e o Senhor pode. A minha fé não está na minha argumentação, a minha fé não está no meu muito conhecimento, no muito falar. A minha fé está no Senhor e o Senhor pode fazer grandes coisas. Faça o que Cristo te ordena a fazer, falar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Leve os seus amigos ao Rei Jesus. Pode ser que essa pessoa entre aqui em busca de cura física. E na Sinodal, no Sinocamp, nós tivemos acampamento, que nós tivemos na nossa igreja, na qual a nossa igreja participou, irmãos. Nós fomos apresentados a uma realidade que o que aquele homem desejava não era o que aquele homem precisava. Aquele homem desejava a cura para o seu físico. Mas o que aquele homem precisava era a cura do seu coração. O quebrantar do seu coração. Venha, e aí isso aqui é importante, quando você for orar, ore sim pela cura do seu amigo, do seu familiar, mas nada deve ocupar mais a sua mente do que a oração pela conversão dessa pessoa, de que ela conheça realmente o Senhor Jesus. Porque, irmãos, do que adianta você orar para que as enfermidades dessa pessoa sejam curadas e ela passar a eternidade no inferno, com as pernas boas agora? Ajude, Senhor Deus, o meu parente com relação a essa doença. Qual? A primeira doença, a doença principal, a doença do pecado, que nos afasta de Cristo, que nos leva, irmãos, à podridão.
Nós devemos sim orar, irmãos, por cura, mas nunca esquecendo de que a primeira oração é: Senhor, aplica a tua obra no coração desse meu irmão, no coração desse meu amigo, no coração desse meu parente. Ore por salvação, trazendo os seus amigos a Cristo, para que eles primeiramente sejam salvos, e então as outras coisas serão acrescentadas. Eu quero concluir, queridos, dizendo: creia em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus. Jesus tem poder para perdoar pecados. Jesus tem poder para curar enfermos. E Ele quer usar você como instrumento de salvação entre os seus amigos. Entre os seus amigos. Deixa eu perguntar e você vai responder. Se dependesse de você, os seus amigos seriam salvos? Se depender do que você fala com eles, daquilo que você compartilha com eles, os seus amigos seriam salvos? Será que você tem dado bom testemunho? Tem feito esforço para ver os seus amigos aos pés do Senhor Jesus? Assim como foi na vida da minha esposa, que seja também na vida daqueles irmãos que Deus tem colocado ao seu lado. Amigos que muitas vezes são mais chegados que irmãos. Em nome de Jesus, seja boca sobre a vida desses, canal de bênção sobre a vida dessas pessoas. Que eles vejam, em nome de Jesus, a luz de Cristo brilhando por meio das suas atitudes, por meio da sua fala, no seu proceder. Que Jesus, irmãos, seja honrado pelo seu testemunho. Aqueles amigos creram e viram um milagre na vida do ex-paralítico. Agora ele é ex-paralítico. A cama levava o paralítico, mas Jesus colocou as coisas no lugar. E agora é o paralítico que leva, o ex-paralítico é que leva a cama. Se coloque à disposição do Senhor. Se coloque à disposição do Senhor e ore: Jesus, me usa, Senhor. Me dá estratégia, me dá criatividade. Senhor, toca no coração do meu amigo e me usa como canal de bênçãos. Talvez você está aqui falando: mas eu já falei, pastor. Não cesse. Não cesse de clamar, não cesse de falar. Não cesse. A obra é sim do Espírito Santo, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Tenha momentos em que você abra a Bíblia junto com seu amigo que não serve ao Senhor. Afinal, ele sabe que você é crente. E se ele não respeita a sua fé, não tem que ser seu amigo. Se ele não respeita a sua fé, você não tem que ter amizade com ímpios dessa maneira. Mas em nome de Jesus, fale do amor de Cristo ao coração dessa pessoa.